Pessoal, então é um prazer a gente estar aqui, a Embrapa já há um longo tempo, estamos com parceria aí com o CETREM, uma parceria duradoura, uma parceria frutífera, tanto sob o aspecto aí de trazer as tecnologias que a gente vem desenvolvendo na Embrapa, aperfeiçoando o trabalho técnico no aspecto de manejo das cultivares, tentando trabalhar óticas diferentes em relação à cultura, não só aqui na sede, mas também na granja do CETREM, que a gente tem um trabalho também onde desenvolvemos ensaios de competição de cultivares para a gente fazer as novas recomendações. Então é importante a gente deixar claro isso quando a gente vem aqui todos os anos no Dia de Campos. O objetivo dessa estação aqui é a gente trabalhar um pouco com a ideia de diversificação dentro da cultura do trigo. Mas não uma diversificação porque a gente acha que, bom, vamos diversificar porque acordamos hoje e pensamos que isso é a melhor coisa do mundo. Para vocês terem uma ideia, para quem ainda não conhece a fundo alguns detalhes da cultura do trigo, no Brasil, nosso consumo anual desse cereal é em torno de 10 a 11 milhões de toneladas. Certo? Sendo que o Brasil produz 4, 5 milhões de toneladas, por vezes menos de 4 milhões, em algumas exceções mais de 5 milhões de toneladas. E basicamente 90% dessa produção está concentrada nos 3 estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ou seja, há uma defasagem muito grande em relação ao que se consome com aquilo que é produzido no Brasil. Então imagine vocês, o grande mercado consumidor do Brasil está onde? Na região sudeste e região nordeste. E aonde se produz trigo? Na região sul do Brasil. Então, acontece uma incoerência muito grande em que nós temos um excesso de trigo no sul do Brasil e nós temos uma falta de trigo no mercado consumidor, que é no nordeste e sudeste. Então o mercado, o trigo produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, faz com que sobre trigo aqui no nosso estado. E haja falta no Nordeste e Sudeste. Então para levar esse trigo daqui para a região mais norte do Brasil, é muito caro, tem o custo Brasil envolvido. Então acontece um fenômeno muito interessante que nós, do estado do Rio Grande do Sul, ao passo que o Brasil importa trigo, nós temos que exportar. Mas não é temos, é uma das possibilidades para que a gente torne a cultura do trigo mais viável e que tenha liquidez. Porque senão esse trigo fica no nosso mercado, quanto mais cereal disponível, menor é o preço, aí está em vigor a lei da oferta e demanda. E como pesquisa nós temos que dar alternativas ao produtor para que ele possa ter rentabilidade para essa cultura e também liquidez. Não é novidade que a grande cultura econômica do sul do Brasil e também na região centro-oeste, em muitas situações, é a cultura da soja, né? Mas nós não podemos fechar os olhos para a ociosidade do nosso outono e inverno em relação às culturas. Praticamente somente 15 a 20% da área de inverno é ocupada em relação àquilo que é produzido no verão com soja e milho. Pensando numa agricultura sustentável e não somente colocar ou despejar todo o custo de produção da nossa lavoura na cultura da soja, dessa forma a gente tem que viabilizar cada vez mais as culturas de inverno. Tá? Praticamente 70% do trigo que é produzido no Brasil é para panificação, 20% é para produção de biscoitos, um percentual de 5% a 7% é para produção de massas alimentícias e o restante é produzido para mesclas e outros usos. Dentro dessa diversificação que a gente comentou, nós temos várias formas de tentar viabilizar situações específicas que utilizam o trigo como um produto no cultivo de inverno da nossa região sul. Aqui nós temos 3 situações que a gente chama 3 situações direcionadas ou que envolvem integração lavoura e pecuária. Ou seja, temos hoje linhas de trabalho de trigos para a produção de silagem. Nós temos trigos desenvolvidos para a produção de pasta, de pasto animal, né, para o pastejo. E também nós temos os trigos de duplo propósito, que são aqueles em que a gente utiliza
para o pastejo animal e mesmo assim podemos fazer a colheita do grão para também incrementar a receita desse produtor. Então, só dentro dessa integração lavoura e pecuária, nós temos 3 situações que nós poderíamos fazer essa diversificação para maior rentabilidade da nossa propriedade. Obviamente que o perfil da propriedade, o perfil da região vai governar isso. Não adianta eu querer muitas vezes produzir um trigo desse tipo de perfil por uma cooperativa, uma região que não tiver uma bacia leiteira, que não tiver tradição em leite, né? Ou mesmo todo o complexo produtivo envolvido na produção de ração e todo o sistema de produção voltado para isso. Tá? Quando a gente pensa somente em grão, nós temos aí trigo melhorador. Trigos melhoradores, como a palavra diz por convicção, não são tão fáceis de a gente obter. São trigos que têm que ter uma estabilidade de força de glúten acima de 300 no valor de W, que é o índice que a gente considera, e dentro das oscilações climáticas que nós temos no sul do Brasil, não são muitas as cultivares que a gente tem dentro desse perfil de trigos melhoradores. Mas é possível, e há uma bonificação em cima disso que a gente vai comentar um pouco depois. O trigo pão, esse sim, é a grande parte do consumo. Teoricamente seria aquele trigo... não é porque ele é mais consumido que ele é mais fácil de ser obtido, né? Porque ele também exige uma estabilidade. Não adianta uma cultivar entregar um trigo-pão no ano e de acordo com a oscilação climática no outro ano eu não ter um produto naquele tipo de perfil. Nós temos os trigos branqueadores, são muito valorizados dentro do sistema industrial de compra de trigo aqui no sul do Brasil, porque são trigos que atendem diretamente os anseios da indústria, que de certa forma são os anseios nossos, que somos os consumidores. Quando a nossa mãe, nós mesmos, o padeiro vai fazer um trigo, vai fazer um pãozinho, essa farinha aqui não é uma farinha boa, mas por que não é boa? Porque ela não é branca, né? Obviamente que toda essa questão de produtos integrais, ela desfaz um pouco essa teoria. Mas, de maneira geral, a concepção que se tem é que um trigo, que um pãozinho branco, com miolo bem branquinho, seria um trigo com maior demanda. Então é por isso que muitos moinhos fazem uma bonificação para aqueles trigos que sejam branqueadores. Depois nós temos os trigos biscoitos, que são demandados numa proporção menor, né, em 20%, mas a dificuldade para desenvolver cultivares dentro dessa classe pode-se dizer que é tão alta quanto desenvolver trigos da classe pão ou melhorador, né? Mas é um nicho de mercado interessante de diversificação, porque se paga uma bonificação para esse tipo de produto, já que as cooperativas que compram esse produto muitas vezes têm vínculo com indústrias como a Nestlé, como a Mondelez, que faz aquele um biscoitinho que vocês devem conhecer, que é o Clube Social, né? São especificações muito restritas, mas é também uma possibilidade. Esse trigo padrão exportação e trigo ração é uma fatia de mercado, principalmente que pode ser absorvida pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para escoar a produção que não atenda nenhum desses propósitos anteriores. Ou seja, que não atenda um trigo melhorador, que não atenda um trigo pão, que não atenda um branqueador ou um trigo biscoito. Porque esses trigos exigem menos especificações. Exigindo menos especificações, o melhoramento pode trabalhar com mais produtividade e com um custo de produção menor, fazendo com que esses trigos, na maioria das situações, tenham mais rentabilidade para o produtor. E tendo menos exigência, a gente destinando para o mercado de exportação, a gente consegue fazer que esse produtor consiga vender o produto. Alguns anos atrás nós tivemos uma das melhores safras de trigo no sul do Brasil e foi uma das piores safras de comercialização. Porque o produtor tinha altas produtividades, tinha altos rendimentos de lavoura, mas ele não conseguiu converter isso em dinheiro, porque ele não conseguiu vender e se vendeu, não vendeu a um preço compatível com o valor que aquele produto poderia ter. Então, mais uma vez, essa importância da diversificação. Em relação ao trigo ração, nós entramos num contexto no seguinte sentido: nós
Temos nossa área de produção de milho cada vez sendo reduzida, e isso tem um impacto agronômico de sistema de produção muito significativo no processo de rotação de culturas. Nós estamos deixando menos palha no sistema. Então muitas vezes, a soja dá mais dinheiro, esquece o milho, vamos plantar soja. Nós vamos pagar a conta aí na frente por esse fato, né? Então o produtor tem que estar cada vez mais equilibrado nesse sentido, e vocês como futuros agrônomos aí transmitir essa informação da importância do milho no sistema. Mas o fato é que cada vez menos milho no sistema está fazendo com que o preço desse milho na incorporação da ração de aves e suínos está ficando muito caro. E as indústrias de proteína animal estão cada vez mais preocupadas e estão trazendo milho do centro do Brasil. E esse milho está sendo colocado a um preço muito alto na ração. Então, os cereais de inverno, e nesse aspecto o trigo é um deles, entra como uma ótima opção, validada nutricionalmente, inclusive por essas indústrias de proteína animal, e pode substituir sim o milho num percentual que pode variar de 20% a 40%. Então, pode ser que o trigo tenha também, dentro desse tipo de perspectiva, uma boa liquidez, e isso possa valorizar esse nosso cereal de inverno. Conversando com o secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, em umas reuniões que foram feitas para desenvolver esse tipo de projeto, ele relatou que hoje somente o Estado de Santa Catarina poderia absorver 500 mil toneladas de cereais para substituir o milho em ração. Então, olhem a oportunidade no mercado que se tem também dentro desse tipo de produto, que muitas vezes pode representar talvez grande parte do trigo que está sendo produzido no estado que não atende às especificações de panificação. Tá? Então, olhem só a quantidade de possibilidades dentro da cultura do trigo que a gente pode agregar valor, trabalhar de acordo com o perfil regional, o perfil de cada cooperativa. Muitas cooperativas têm moinho, né? E podem agregar valor. Outras cooperativas têm um perfil para a questão da produção leiteira, né? Então isso é muito variável, mas existem sim possibilidades para a gente tornar essa cultura viável e o produtor consiga aproveitar esse inverno nosso no sul do Brasil, né? Aqui a gente colocou um cenário onde o trigo estaria a R$30 o saco, um cenário mais pessimista ou, digamos assim, de menor competitividade. E aqui se colocou 5 cenários, considerando um trigo sem identidade. O que seria aquele trigo sem identidade? O trigo sem identidade seria aquele trigo produzido no estado em que a cooperativa, o produtor, o cerealista acaba misturando todas as variedades que vão chegando na mesma moega e vai para o mesmo silo. Quando chega o comprador, ele pergunta: que trigo é esse? Eu não sei. Porque na verdade ele não tem identidade. Ele não é um trigo melhorador, ele não é um trigo pão, não é biscoito, tampouco branqueador. Então ele acaba ficando nesse volume total. E aí, essa falta de identidade, considerando aí uma rentabilidade de 47 sacos por hectare, que é a média estadual. Então, a gente tem produtores colhendo 80, 85, 90 sacos por hectare, temos, mas em média, hoje do nosso estado, não passa de 47 sacos por hectare. Nessa situação, esse produtor está perdendo dinheiro. E aí fica difícil justificar a rentabilidade, né? Agora, passando para o trigo melhorador ou para o trigo biscoito, podendo uma bonificação de 15%, nós passamos já para uma receita positiva. Quando nós temos o trigo pão, e muitas vezes nós não, às vezes temos bonificação, às vezes não, mas considerando 10%, aí nós quase que vamos chegar a um empate. Mas, na maioria das situações, tendo um trigo branqueador, nós temos uma bonificação aí sim maior, que pode chegar até 30%, a gente conseguiria aí superar os 110, 120 reais por hectare de rentabilidade. Tá? Nós temos uma cooperativa muito próxima daqui, que é a Cotricampo, que bonifica em 27% a saca de trigo pão que seja branqueador. Então hoje nós temos alguns representantes dessa classe e que pode ser, ou digamos assim, na opção do produtor, ser uma alternativa interessante, certo? Obviamente que sempre que a gente tem o ganho de um lado, muitas vezes a gente tem que tratar o manejo de outro lado, porque nem todas as cultivares são perfeitas.
Nós temos que trabalhar com os pontos positivos e saber lidar com os pontos negativos. Considerando o cenário um pouco mais atual de agora, onde o cenário, não sei se alguém tem um preço de trigo atualizado hoje do trigo? 40 reais. 40 reais? É mais ou menos esse o trabalho que a gente fez, de 40. Nossa situação se inverte, nós temos uma situação de saldo positivo para qualquer tipo de cenário que a gente tenha para esse tipo de trigo, considerando um custo de produção que vai gerar aí em torno de 1.600 quilos por hectare, né? Mesmo esse trigo sem identidade, nessa situação poderia ser positivo, mas poderíamos ter uma rentabilidade nesse trigo pão branqueador acima de 600 reais por hectare, né? Para a cultura do trigo isso aí é uma coisa fantástica, né? Mas então, mais uma vez fica claro essas possibilidades que a gente tem para abordar, né? Dentro de cada contexto das lavouras. Agora, olhe só essa situação de integração lavoura-pecuária, né? Quando a gente tem essa produção, utilização de trigos de duplo propósito, considerando a produção de carne mais grãos, nós poderíamos chegar a uma receita de quase 700 reais por hectare. Por quê? Nós teríamos uma produção mais ou menos de 300 quilos de ganho de peso do animal, tá? Vezes aí 5 reais o quilo, daria 1.500 reais, mais um valor médio aí de 37 sacos por hectare de grão colhido após os pastejos, fazendo a soma, debitando do nosso custo de produção, que a gente botou um pouco mais de 20% com relação a uma ureia a mais para ter o rebrote daquele trigo depois do pastejo, nós poderíamos chegar a quase 700 reais por hectare de rentabilidade, de receita, né? E considerando o leite, aí sim, muito mais, né? Podendo chegar acima de 1.000 reais por hectare. Uma grande vantagem também desse tipo de foco, desse tipo de direcionamento dos trigos de duplo propósito, que muitas vezes não precisam ser utilizados para duplo propósito, mas apenas para pastejo, é que o animal, nos primeiros 45 dias, poderia fazer aquele pastejo e depois a cada 30 dias uns pastejos subsequentes, né? E a gente estaria independente das intempéries climáticas, porque o pasto já estaria sendo convertido em leite e isso já estaria abatendo o nosso custo de produção e sobrando dinheiro. Então é também uma alternativa bem interessante para aqueles produtores, muitas vezes aqueles produtores que ficam em áreas onde a gente não consegue fazer uma lavoura extensiva, né? Então essa bacia leiteira das regiões tem aproveitado muito esses trigos com esse tipo de perfil. De uma maneira geral, a Embrapa e os outros obtentores também aproveitaram para tentar colaborar com o sistema produtivo numa questão de diferenciação das variedades. Por quê? Porque a gente fazer a segregação por variedade é um processo muito difícil, porque o nosso sistema cooperativo de armazenagem ele foi construído na década de 70. São silos graneleiros, silos de alta capacidade em termos de volume. Nós não temos condições de segregar variedade, por umidade, por pH. Então, tentando fazer com que a gente fizesse uma segregação, mas não por variedade, e sim por afinidade de características das variedades, a gente publicou um trabalho e fez o agrupamento de trigos da classe pão com farinha branqueadora, trigos da classe pão com farinha normal, trigos da classe pão com farinha um pouco mais escura, trigos domésticos e também trigos da classe biscoito. Ou seja, é muito mais recomendado tecnicamente, eventualmente, fazer a mistura de trigos desta classe do que eu misturar um trigo desta classe com esta classe, ou desta classe com essa classe. Porque isso estaria favorecendo eu perder a identidade do meu produto quando eu tiver esse produto lá armazenado. Agora, se eu misturar um ametista com marcante, um parrudo com topázio, um marfim com noble, a minha probabilidade de perder a identidade é muito menor, porque eu estou trabalhando com os trigos com características próximas. Certo, pessoal? Então isso pode sim ajudar o sistema de produção, as cooperativas na hora de armazenar esse produto, né? E tentar vender ele com um pouco mais de liquidez. Certo, pessoal? Então era essa a mensagem.